Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 13h07, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, lembrando que o Evangelho para Todos é desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Lembrando também que não defendemos, ou seja, não defendo que acho que pensa sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. E lembrando você também que vinculado a uma instituição religiosa, eu não poderia defender o ensinamento de Jesus Cristo, porque eu acredito que você já tenha percebido que ninguém de nós, nem dentro de nós mesmos, conseguimos aí defender ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Por quê? Porque a religião que nos é apresentada, ela traz para a gente vários ensinamentos, de várias alianças, de vários tempos, de vários povos, de vários costumes. E uma vez que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele teria que ser, no caso, o predominante em nossa vida, mas nós não conseguimos trazer ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, justamente porque orientações religiosas, crenças religiosas que já estão dentro de nós, impedem o próprio ensinamento de Jesus Cristo a dar fruto em nossa vida. Quem fala isso é ele mesmo lá em Mateus capítulo 13, só você ler a parábola do semeador, que Jesus Cristo vai falar claramente isso para mim e para você. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está em João capítulo 3, o versículo 1 até o 12. Eu gostaria de convidar você para a gente ler aqui, dar uma meditada, examinar, né? Porque nós sabemos que é desta maneira que nós trazemos o melhor, é desta maneira que nós
conseguimos obter o melhor daquilo que tem ali chegado para mim e para você. João capítulo 3, versículo 1 ao 12, Jesus Cristo traz aqui um ensinamento que me deixou bastante assim preocupado em olhar para esse ensinamento. Vamos ver o que está escrito aqui em João 3, versículo 1 até o 12. Assim está escrito também, assim diz o nosso Deus Todo-Poderoso, através do Filho. Primeiro, o evangelista João descreve o relato dele, para que você venhamos a entender o que é que está acontecendo, o que é que ele quer contar neste relato. Ele diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, ou nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de vos ter dito: necessário vos é nascer de novo. E o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos do que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso através do Filho, para mim e também para você, amigo ouvinte. Vê lá na sepultura e se sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, desde as primeiras vezes em que eu ouvi essa pregação aqui em João capítulo 3, versículo 1 até o 12, eu percebi que sempre houve uma explicação aqui de um relato de Jesus Cristo com um homem chamado Nicodemos. Só que Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus para Nicodemos, ele é o Filho de Deus para todas as pessoas, para todos aqueles que creem, ele é o Filho de Deus. É bem interessante isso, porque Jesus Cristo não se apresenta e nem repreende ou traz ensinamento para Nicodemos. Se você olhar aqui, ele vai deixar bem claro de que, uma vez que ele está dialogando com um homem chamado Nicodemos, ele vai incluir todo aquele que crê a um tipo de procedimento a ser seguido ou enfrentado aqui na terra. Veja que Jesus Cristo vai, vamos olhar para você ver como é real isto. Jesus Cristo vai citar palavras que dão significado para todo aquele que crê, não para Nicodemos. Olha para você ver, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o qual era príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Note que esta palavra aqui, ninguém pode fazer esses sinais que vós fazeis, se Deus não for com ele, é uma palavra do Nicodemos, não é de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo não falou isso não, quem falou isso foi Nicodemos. Nicodemos falou assim: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Já depois de Jesus Cristo ter vindo na terra, Jesus Cristo falou que muitos fazem sinais em nome dele, porém não são dele, e nem estão na terra representando ele. Então é muito importante você discernir
o que é que Jesus Cristo fala do que Nicodemos está falando, ou de que um homem está falando dentro da Bíblia. Então existe uma diferença muito grande. Existe o relato do evangelista João, existe a fala do Nicodemos e existe a fala de Jesus Cristo. Então é muito importante eu e você ficar atento a isso. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o qual era príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando o quê? Está incluindo o Nicodemos, e juntamente com o Nicodemos ele está incluindo todos nós que cremos nele. Ele fala assim, respondeu Jesus e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que seria nascer de novo? Como é que nasce? Nasce quando eu e você surgimos, não é verdade? Isso, viemos do ventre na mãe, no caso, né? E somos filhos do nosso pai e da nossa mãe. E Jesus Cristo fala sobre o quê? Ele fala sobre nascer de novo. O que seria? Nós temos que morrer, alguma coisa de nós tem que matar em nós. Tem que morrer. Tem que morrer alguma coisa de nós para nascer de novo. Porque é a mesma coisa de vestir e se revestir. O que seria vestir? É quando eu e você nos vestimos. O que seria se revestir? Seria colocar uma veste, uma outra veste sobre a veste que nós temos. Eu estou me referindo ao que o apóstolo Paulo fala quando ele fala revestivos do novo homem. Aqui ele fala assim: necessário é nascer de novo. Agora veja bem, o que eu e você temos, que nós trazemos do berço de pai e mãe. Quando eu falo isso, quais são os ensinamentos, costumes, tradições, que ensinamento que predomina dentro de mim e de você, desde que nós éramos criancinha? Quais são esses ensinamentos? De que Senhor veio esses ensinamentos? Ele veio de Deus ou ele veio do inimigo de Deus? Isso que eu defendo como crença, como prática, seja prática religiosa, seja prática de fala, de procedimento, de costume, isso que predomina na minha vida, isso que governa aquilo que eu bebo, aquilo que eu como, aquilo que eu visto, aquilo que eu falo. O procedimento meu, na maioria dos meus atos, é de Deus ou é do inimigo de Deus? É isso que Jesus Cristo está falando aqui, tanto que na sequência ele vai falar assim, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário o quê? Nascer de novo. Como pode eu, sendo velho, nascer de novo? É aí que entra o quê? Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Todo mundo prega isso como largar de uma igreja e ir para uma igreja onde impede você e eu de fazermos várias coisas. E na verdade isso é uma zona de escape psicológica, porque na verdade tanto a porta como o caminho dentro do evangelho é todo o quê? O que é porta? É um espaço que todo ser humano usa para passar, para entrar ou para sair de um determinado local. Jesus Cristo falou assim: eu sou a porta. E ele fala: entrar pela porta estreita. O que está dizendo isso? Ele está dizendo que toda e qualquer decisão que eu tenha que tomar tem que ser para o menor espaço possível, com a maior dificuldade de se fazer? Não, com o maior número, o maior porcentagem de acerto ou certo de se fazer. Por isso que ele fala assim: entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Todo mundo vai para cá, eu vou para cá. Todo mundo faz isso, eu faço isso. Aí eu faço isso que precisa ser diferente. Não, é que eu tenho que nascer de novo. E para mim nascer de novo, tem que morrer o velho homem. Né? Eu me lembro que eu fazia algumas piadinhas, até no trabalho às vezes a gente faz, a pessoa fala assim: mas você é cristão, você não podia fazer isso. Eu falei: é que a árvore ainda tem nela algumas folhas que são folhas velhas. O velho homem ainda está predominante por causa do ambiente que eu estou. Entendeu? O ambiente que você, humano, está é que faz dele o quê? É como você troca na sua casa, faz um teste na sua casa ali. Troca uma flor na sua casa que está num ambiente onde bate menos sol, mais temperatura, menos temperatura. Troca o ambiente, traz uma para cá, outra para lá para você ver. Começa a fazer o quê? Começa a amarelar as folhas. Logo você vai ver que ela vai ser o quê? Ela não vai ser tão frutífica ali, ela não vai ter força, às vezes de beleza, de produção. Ela não vai ter, por quê? Porque ela está em um ambiente que não é
próprio para dar fruto, para dar o que ela naturalmente está ali para acontecer. Assim também somos nós, como estamos crendo em Jesus Cristo e começamos a nascer de novo. Aí ele fala assim no versículo de número 4: disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água aqui não é o nascer do batismo. Não, nascer da água significa ser limpo pela palavra que Jesus Cristo falou. E nascer do Espírito é ser batizado pelo Espírito Santo. Esse batismo nas águas é o batismo do arrependimento, que João Batista já praticava antes de Jesus Cristo ter vindo na terra. Antes de Jesus Cristo ter vindo na terra, João Batista já batizava. Ou seja, o batismo vinha de uma antiga aliança ou de um costume que o João Batista trazia, que era vindo de Deus. Uma vez que Jesus Cristo veio na terra, ele teve que conquistar algo para mim e para você, porque eu e você não ia conquistar. Por esse motivo que a palavra dele, como ele fala em João 15, ele fala, a palavra dele é que limpa o ser humano. A orientação dele entra dentro de nós, o ensino dele, o ensinamento dele, a palavra dele limpa nós. E o Espírito Santo de Deus é o único que pode guiar eu e você para uma porta estreita, para um caminho que não é o caminho largo, que é o caminho dele. Aí no versículo de número ainda 4, vamos para o 5 já, ele fala assim: Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário que, não estou falando nada contra batismo, estou me referindo a esta passagem aqui, tá? Essa passagem aqui ele fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário nascer da água e é necessário nascer do Espírito. A palavra precisa limpar eu e você para que nós sejamos limpos, e o Espírito Santo precisa nos purificar, precisa nos limpar, precisa nos curar, porque nós somos surrados pelo inimigo de Deus. Não tem nenhum ser humano na terra, não tem nenhum ser humano na terra que o inimigo não pegou de chicote. Eu nunca passei por isso. Todos nós fomos feridos pelo inimigo, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ele lascou-lhe o chicote em nós, porque quando nós nascemos já, não vamos dizer assim, nascemos e depois vamos sendo orientados. E no meio desses ensinos, dessas orientações, nós vamos tendo decepções, nós vamos apanhando emocionalmente, apanhando psicologicamente e vamos ficando o quê? Fragilizados. Uma vez que nós ficamos fragilizados, nós ficamos o quê? Ficamos muito, muito facinho para os lobos pegarem nós. Ficamos ali o quê? Esperando nós sendo presa fácil para os lobos, ou para o lobo que é o inimigo de Deus. E ele veio e entrou na nossa mente, trazendo a miséria dele e a ambição dele. Duas coisas desgraçadas. Miséria não presta, que leva um teto de vida nossa para muito baixo, mas a ambição também não presta, porque ela leva a nossa ambição, ela leva nós para um nível muito alto, a qual ele, o inimigo de Deus, tem, que é tomar o lugar de Deus ou se passar por Deus. Essa é a verdade em toda a Bíblia, seja anjos, seja profetas, seja os apóstolos, principalmente Jesus Cristo tem falado bastante sobre esse reinado do inimigo de Deus nesse planeta chamado Terra. E aqui versículo, vamos fechar aqui, versículo 5 nós já lemos, né? Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes de vos ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Uma vez que nós venhamos nascer de novo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o reino de Deus, já aqui na terra, e vamos entrar no reino de Deus, como ele mesmo fala aqui nessa passagem. Não te maravilhes de vos ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos ao versículo 8, vamos primeiro, vamos ler um outro dia esse versículo aqui, vamos só ler hoje, mas vamos ficar em uma pregação ou um programa aqui, só ensino o versículo 8, olha que maravilha que Jesus Cristo fala no versículo 8, ó, o vento assopra de onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes
de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que maravilha aqui nesse versículo 8, hein? Olha quem é nascido do Espírito. Nós sabemos que o vento vem, nós sabemos que o vento vai, não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. Ele diz que assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, assim como o vento, ele é guiado por Deus. Agora você imagine bem, você e eu ser guiados por Deus. Que maravilha, já pensou isso? Às vezes eu fico pensando assim, sabe? Eu falo, nossa, que maravilha, né? Se você ser guiado por Deus. Às vezes tem muitas coisas que a gente fala assim, não, isso aqui não está certo fazer. Outras coisas, não, isso aqui é o certo fazer isso aqui. Aí Jesus Cristo fala assim que o vento, ele vai, sabemos que vai. Ele vem, nós sabemos que vem. Aí ele fala assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é o quê? Ele é guiado por Deus, aquele que é nascido do Espírito. Veja bem o quantas coisas eu e você apanhamos, quantas coisas nós batemos, quantas decisões erradas eu e você já tomamos, o quanto eu e você já fomos enganados, em porcentagem salarial, de tempo de vida seu e meu, quanto você já foi roubado. Eu já fiz análise disso aí na minha vida, falei, puxa vida, mais de 50% de tudo aquilo que eu ganhei, de todo o tempo que eu gastei, foi inútil. De todo o dinheiro que eu ganhei, o que eu gastei, foi roubado. Não teve benefício nenhum para mim. Não teve nenhum benefício. 50% mais ou menos foi jogado no ralo. Essa é uma verdade. Talvez até hoje você viva desse jeito. Talvez 30%, 40% daquilo que você gasta, ou a injustiça está reinando sobre você, está te roubando, ou de repente você e eu estamos mal orientados. Estamos orientados pelo mal. Versículo de número 9, né? Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12, e se vos falei das coisas terrestres e não credes, como creiais se eu vos falar das coisas celestiais? Vamos fazer um tempo de oração? Um minutinho só. Tire seu tempo aí, né? Feche seus olhos, se prepara aí diante de Deus. Vamos fazer um tempo de oração com Deus. Vamos falar com o nosso Deus? Ele tem mandado isso, você sabia? Nós temos que orar pelas nossas autoridades, né? Seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja autoridade aí da sua comunidade, pessoas que têm aí responsabilidade também, como fala o nome aí, o presidente aí do seu loteamento, da sua região, do seu bairro, pessoas aí que têm o chefe seu aí na empresa, né, onde você trabalha, o quanto nós temos de coisas para apresentar para Deus. Isso é um mandamento de Deus, nós não queremos fazer isso. Nós não queremos agradecer pelo nosso pão de cada dia. Afinal de contas, é tão fácil estar lá, né, na mesa. Não tem por que agradecer, parece, né? Então, tanta coisa, amigo ouvinte, que parece que não é preciso ser feito, mas também é mandamento de Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos se colocar nesse momento diante de Deus? Um minutinho aí só de oração. Espírito Santo, ore por mim. Ó Deus, em nome de Jesus, nós falamos com o Senhor, Pai, tendo consciência que o Senhor tem nos dado, de que precisamos do Senhor em todas as áreas de nossa vida. Pai, nós apresentamos a nossa mente para o Senhor. A nossa mente precisa da cura do Senhor, precisa do Teu Espírito Santo. A malícia do mundo, Pai, tem reinado no nosso coração e nós precisamos que o Senhor venha trazer a cura do alto. O ensinamento do Senhor dentro de nós venha predominar, que venha se manifestar o poder do Senhor, curando a nossa mente, curando nossos órgãos e assim, meu Deus, curando os nossos membros, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra tem nos ensinado a orar. Abençoe todos os nossos governantes, Pai. Mesmo alguns que nós não gostamos, alguém que nós não elegemos, Pai. Mas o Senhor pode tocar, pode abençoar. Abençoe a esta cidade de Cafelândia, abençoe, Pai, a todos os governantes, não só os municipais, mas os estaduais, os regionais, Pai. Abençoe o nosso trabalho, abençoe para nossa mente, para que nós venhamos gastar certo, Pai, acredito que passa melhor.
Abençoe que os alimentos que comemos, aquilo que bebemos, aquilo que tomamos, venha trazer benefício para os nossos jogos, para o nosso corpo. Que os ensinos que no decorrer da semana nós iremos receber, orientações, ensinamentos que nós iremos receber, venha do Senhor, Pai. Usando instrumentos, seja chefe, seja amigo de trabalho, seja familiar, indiferente, Pai, quem quer que seja. Nós pedimos ao Senhor e já agradecemos pela Tua palavra ter nos pedido para orar, para abençoar, para profetizar, para bendizer. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. O Evangelho para Todos vai no ar no sábado, após o programa Viva a Vida, e domingo é 13h. Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Vamos agradecer ao Senhor agora. Aleluia, porque Ele é merecedor de tudo isso aqui. Você é pra cantar rasgado. Pois quando o passarinho não pode cantar, se a goa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Aí! Pois cada ser vivente tem seu próprio som, o qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. Folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Pra você que tá me vendo aqui, ó. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Ei, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa. Pra quem? Para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem. Eu não sou nada sem Ele. Ele é fiel para conosco, aleluia. Se tudo que tem vida exalte o seu nome mais alto, pelo amor de Deus. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? É o quê? Tá tomando o quê? Por isso eu peguei
graça. Pra quem? Que é para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio ao louvor. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sei. Ao som das cordas desse violão, ao som das cordas desse violão, que eu expresso gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.